Olá, nós prometemos e estamos aqui com a parte 2 de violência nas escolas. Trouxemos o Major Eliandro, o Cabo Vitor, essas duas pessoas maravilhosas que têm um projeto fantástico. E nós havíamos parado naquela música que é um hino dos agressores e abusadores. E eu passo a palavra para os nossos amigos aqui, parceiros. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Vamos dar prosseguimento a essa batalha, né? Vamos lá. E nós havíamos parado na música que vocês falaram que hoje é um hino em relação à violência. Vocês podem falar um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre isso? Podemos. Antes a gente esclarece que tudo que nós colocamos aqui, né, em termos de informação, não são situações que nós achamos que possa ser que aconteça. O que está aqui posto, né, que foi projetado na primeira parte, são elementos que já foram comprovados, que foram mecanismos de cooptação. Então nós temos, assim, não chegou para nós a informação, nós presenciamos que isso aconteceu. Através, com os diversos atendimentos que nós fizemos, inclusive o ano passado, no mês de setembro, nós fizemos um atendimento muito sério aqui no estado. Graças a Deus deu tudo certo, nós não tivemos o desdobramento desse evento, mas ao conversar com o indivíduo que se propôs a fazer ação, ele nos deu todas as informações. E a música foi um dos primeiros acessos que ele teve a esse tipo de ação, né, Vitor? Exatamente, essa música, né, o Pump It Up Kicks, que vocês ouviram, né, na primeira parte, ela é uma música que ela traz um alerta sério pra gente, porque talvez muita gente tá em casa e fala, poxa, mas a música tem essa capacidade de colocar as pessoas nessa condição. Não é porque a música ela vai transformar a pessoa, mas é porque é um acesso, é uma via. Sim. Né, onde esse possível agressor, esse indivíduo que está procurando sobre esse tipo de violência, ele vai encontrar ali nos comentáriozinhos um cliquezinho que vai levar ele para esse mundo. E nós temos experimentado, infelizmente, que esse indivíduo ele não volta de lá bem. Ele volta de lá com a intenção de machucar alguém, com a intenção de se machucar. E assim, dos casos que nós tivemos, nós contamos, né, dos 41 casos que nós temos de agressores ativos no Brasil, desde 2001 até 17 de dezembro do ano passado, nós temos casos emblemáticos onde esses indivíduos foram cooptados com 8, com 10, 11 anos de idade, através dessa música. Então, sim, quem tá... A música é uma porta. Ela é uma porta que precisa ser fechada. E exatamente. E aí, essa discussão é muito boa, Kelly, no sentido de... Não é que se a gente excluir, será que a gente excluir essa música de todas as plataformas, nós resolveremos? Acho que não é esse o ponto. O ponto é a observação, exatamente. A fiscalização constante da família, o acompanhamento, acreditar que de fato a internet pode trazer malefícios para dentro da minha família. Então esse é um ponto de alerta que a gente traz para as famílias, né? A gente colocou ela para tocar porque às vezes quando você fala o nome da música você não tem essa correlação. E é uma batida envolvente, né? Que o adolescente tá ali sem prestar atenção à letra, às vezes não conhece o idioma e vai se envolvendo com aquilo ali e às vezes sofre abordagem sem ter noção do que está entrando. Esse é o perigo, né? Exatamente. Porque eles são levados muitas vezes sem até ter noção do que está acontecendo. E esse caminho que é tomado por esses indivíduos é resultado de uma situação que o Vitor gosta de falar bastante a respeito do pertencimento. Uhum. Quando ele não se sente pertencente, né, ao ambiente real, né, ao convívio social, ele entra nesses grupos e ali ele é acolhido, ele é encorajado e ele é abastecido de informações e preparos. Aí ele se sente pertencente a esse grupo. Por isso que o Vitor fala que é difícil retirar, voltar de lá sem uma consequência grave. Mas aí já volta doente. Exatamente. Porque aí esse indivíduo, sendo uma criança ou um adolescente, ele acaba passando por um processo de alienação mesmo, né? Ele fica alienado à realidade e entra naquele mundo ali e passa a acreditar naquelas crenças que são ali colocadas e postas a ele. Esse é um perigo muito grande, né? A gente percebe o seguinte, Kelly,
que esse indivíduo, quando ele entra, ele já entra procurando alguma coisa. Ele já está sendo alimentado de um nível de violência. Por isso que a gente colocou, não sei se vocês vão lembrar. Plataformas. Exatamente, as plataformas, o Reddit, o Discord, a comunidade Go. E assim, eu acho que a gente poderia caminhar no seguinte sentido. Poxa, meu filho, a minha filha, uma pessoa próxima de mim, tá ouvindo essa música, tá vendo esse item. E assim, existe uma abordagem que a gente gosta de falar para as pessoas para tomar muito cuidado, que é, eu nunca conversei com meu filho sobre os jogos que ele joga. Eu nunca falei nada sobre a música que ele ouve. E aí, do nada, eu tô ouvindo esse podcast hoje, eu vou chegar e vou conversar, bater na porta dele e vou resolver. Não é esse o caminho. Não é por aí. Cabo, a gente sabe disso. Eu escuto no consultório adolescentes, porque eu encontrei um jogo novo. Eu sempre pergunto, como é que é esse jogo? Me conta, eu adoro saber como são os jogos. Eu tenho um filho de 14 anos, eu conto pra ele e eles vão contando. O que eu observo é que os jogos são muito violentos. Eu me lembro, na minha casa, eu jogava uns joguinhos de Atari. É a nossa época também. É isso aí. Atari, né? Era Atari. Mas eram joguinhos tão lúdicos, não tinha essa violência toda dos jogos atuais. E eu percebo que os meninos vão ficando com um discurso mais agressivo, com comportamentos mais agressivos, porque eles passam horas jogando. Sim. Exato. E a gente tem dentro da nossa pesquisa, né, Major, quando a gente projeta, a gente traz 2 estudos, inclusive, da Universidade de Stanford, que fala que quando esses indivíduos são expostos constantemente a jogos violentos, eles diminuem comportamentos de pró-empatia. Sim. Diminui a sensibilidade, diminui a tolerância, diminui a empatia. E essa exposição ela é prejudicial, obviamente, mas acho que existe uma dica que é muito básica, que é uma aproximação mais devagar. Né? Que eu estou vendo esses sinais. Se aproxime do seu filho, né? Busque conhecer, mas não chegue de uma forma tão ríspida, porque pode ser que ele se feche e ele vai identificar que está querendo buscar uma outra informação a não ser defendê-lo ali, ou assim, a não ser conhecê-lo, melhor dizendo, e às vezes ele vai se abrir para uma outra pessoa fora daquele convívio positivo ali. É porque ele já fica em um estado de embotamento emocional, Olha, uma indiferença, né? Então ele tá ali nesse embotamento emocional, nessa uma certa indiferença. Então, se você chega com muita sede ou com agressividade, ele que já está fechado, ele vai se travar. Isso. A teoria do casulo. Exatamente. Se fecha. É isso aí. E aí vai travar. Eu falo muito isso com as famílias. Agora, a gente tem também uma problemática que eu percebo no trabalho, né? Que as famílias, elas não têm muita noção do que acontece nos jogos. Tem umas que eu percebo por uma questão de geração, por não dominar a tecnologia, mas tem outras que eu vejo que a grande maioria não se interessam mesmo pelo que o filho está fazendo. Meu filho, por que você fica tanto tempo no quarto jogando? Por que você não sai com seus amigos? Porque eu tô aqui com os meus amigos conversando, mas esquece que o convívio é esse aqui, do olho no olho. Sim. Né? E as famílias vão levando isso como se isso fosse natural. Vocês também percebem que as famílias estão tratando o que não deveria ser tratado como natural? Exatamente. E aí, o que acontece? Ontem nós estávamos, como eu estava falando com você, numa igreja palestrando para famílias, um encontro de famílias. E assim, algo que a gente percebe que favorece esse acesso irrestrito de crianças e adolescentes ao celular é porque é um objeto natural na nossa convivência. Nós utilizamos o tempo todo. Tá aqui o celular, tá aqui o meu, tá aqui o do Vitor. Como nós temos isso muito naturalizado no nosso dia a dia, nós tendemos a achar que é natural que crianças e adolescentes também possuem esse tipo de equipamento. E os jogos, né? E aí você retomou a nossa época aí de infância do Atari, entre outros jogos, eram jogos lúdicos, Sim. né? E não causava estranheza, né? Inclusive, os pais davam os jogos, né, para os filhos, os aparelhos. E hoje, o jogo é online. Você não tem praticamente, tirando alguns casos específicos, como esses jogos Xbox, entre outros, Nintendo. Mas você consegue jogar no celular, no computador. Então, assim, essas barreiras, elas foram sendo rompidas. E aí, o acesso, as famílias
não sabem o que está ali dentro, o que está acontecendo. Sim. Né? Tanto o jogo em si, quanto ele ser uma ferramenta utilizada por pessoas que estão propostas a fazer a cooptação, as famílias estão dispersas sobre isso. E é por isso que nós temos, né, falado constantemente, onde nós conseguimos, sobre este alerta. O grande despertar também, Kelly, é exatamente sobre essa perspectiva de mostrar para as famílias o seguinte: olha, no passado, essas lesões, essas dores, essas feridas, elas eram muito físicas. O contato, machucar, vai buscar a pipa, cai de lá de cima, machuca, ele vai nadar, aí meu Deus, vai morrer afogado e tal. Os perigos estavam lá fora. E aí, é muito difícil para uma geração que não tem esse conhecimento tecnológico chegar e falar assim: não é possível que esse objeto tão indefeso... Isso aqui é um portal para muitos mundos. Eu falo isso para as famílias. Olha, isso aqui é um portal para muitos mundos que a gente não faz ideia do que acontece. Então, assim, talvez expandir essa visão da família, aqueles que nos ouvem, né, para identificação e acreditar naquilo que a gente está falando, porque aquilo que nós estamos falando é da nossa vivência, é da sua vivência. Né? É um despertar para entender, poxa, esse tem um potencial diferente. Essa visão antiga, né, de que os perigos só estavam lá fora, ela tem que acabar. Infelizmente, gostaria de não falar isso, né? Não gostaríamos de falar sobre esse tipo de alerta, mas é necessário. Não é necessário, porque eu percebo que cada vez mais crianças estão conectadas em jogos e passam, às vezes, o final de semana. Sim. Porque na escola as professoras comentam: como foi seu final de semana, né? Rodinha de educação infantil, crianças pequenas. A gente ficou em casa, eu joguei isso, eu joguei aquilo, eu fiz isso. E aí você fala: meu Deus, e o convívio familiar? Onde que está? Né? E o ambiente ao ar livre? O que está sendo passado para essa criança? Então, assim, eu vejo que o perigo é dentro da nossa casa hoje. Isso, exatamente. O perigo já invadiu a nossa casa hoje. Né? A gente tem, Kelly, inclusive, os próximos passos, né? Não sei se a gente vai caminhar, né, nessa conversa, nesse sentido, que é trazer esses alertas, né? Sim, claro. Além desses alertas das cooptações, de mostrar quais são os aplicativos, as músicas, a gente tem alguns alertas que são quais são as comunicações, né? Os sinais, como eles se comunicam, por exemplo. Como é que esses predadores sexuais, por exemplo, que buscam uma vítima de violência sexual, como é que eles se comunicam? Como é que ele marca uma vítima, né? Como é que quando ele já alicia essa vítima, aí falando já de violência sexual, ele já prendeu, né, essa criança, esse adolescente sobre a sua atenção, sobre as suas mãos. Ela faz, inclusive, que a vítima se comunique com o predador para identificar se os pais estão olhando, né? Inclusive, se quiser mostrar, a gente tem esses nós vamos indícios. ver, inclusive, esses sinais naquela série que tá rolando aí, tá todo mundo vendo. É importante ver mesmo. Adolescência, né? Na Netflix. Um jovem filho até de um policial, ele fala: pai, esse sinal é isso, e ele começa a traduzir pro pai todos os sinais, e o pai fica assim: que mundo é esse? Exatamente. Mas é a nossa realidade, nós vamos agora ver esses sinais. Vamos lá. Lembrando que esses termos, o Vitor falou, mas só ressaltando, é exatamente para despistar o adulto que não está antenado com o linguajar ou dialeto digital, vamos assim dizer. Que aí olha e fala: o que significa? Nossa, eles não falam nada, né? Não estão falando nada com nada. Mas não, pessoal, isso aqui tem um significado pesado e é importante todo mundo ficar atento. Traduz isso pra gente. Vamos lá, eu vou começar com o primeiro ali. É um código secreto para abusadores. Errei, fui Raulzito. É uma frase que não diz pra nós nada. Mas para quem se comunica entre predador e vítima e entre predadores, esse significado, o errei, fui Raulzito, exatamente um tipo de código utilizado para quem pratica a cooptação para abusos sexuais. Vitor. E aí o perdoe pequena, né? O perdoe pequena, para quem tá nos ouvindo, é a frase que o Thanos fala para a filha dele antes de matá-la.
né, no filme Vingadores. Filme Vingadores. Mas eles utilizam essa frase exatamente para marcar alvos de comunidade de pedofilia. Acha uma criança, acha uma adolescente dentro da rede social, por exemplo, que fica seminua, mostrando a barriga, e ele vai lá e bota essa frase lá naquela postagem para outros predadores identificarem que aquele ali é um alvo, para alvo de consumo de imagem, consumo de vídeo, e até mesmo aquelas que mostram a sua rotina. Por exemplo, mostra a rotina o tempo todo. Eu fui pra escola, horário tal, cheguei em casa, horário tal. Ou seja, é fácil de ser atacado por um predador sexual. Nossa, tem muitas meninas fazendo isso, mostrando toda a rotina. Então, significa que eles é como se eles estivessem marcando, a menina não sabe. Não sabe. Eles estão marcando ali e toda a comunidade já entende que aquilo ali é um alvo. Exatamente. Imagina, a menina às vezes que tem aí seus 5, 6 mil seguidores, ali tem 100 comentários, 120 não dá comentários. Conta ela de não ver. consegue identificar. Exatamente. Ela vai achar aquilo ali, às vezes, um perfil fake, e aí vai alimentando essa comunidade para falar, aí é um alvo fácil. Tanto de alimentação de imagens, quanto da possibilidade de um ataque real. Né? Continuando nessa conversa, imagina assim, a gente já falou, né? Na pesca, na gênesis e no plano de vingança. Ela tá já na mão do predador. E aí, quando a gente tá falando desse... Sem ter a noção de nada disso. Por isso que a supervisão é importante. Porque a criança, o adolescente, ela não percebe. Ela vai ser levada. Por isso que um adulto tá falando, opa, tem alguma coisa estranha. Só que esse é um dificultador. O IWSN, né, é um mnemônico para uma frase em inglês. E ela fala, quero sexo agora. Se ele estiver falando com ela, quero sexo agora, o pai olha ali, tá claro. Agora, IWSN, alguém ia saber? Exatamente. E aí, o primeiro alerta, que nós vamos daqui a pouco colocar, acho que a gente vai projetar, as principais ferramentas de controle parental. Mas não adianta também ter a ferramenta se a pessoa não tiver o acesso a esses códigos. Imagina, eu tenho lá o espelhamento da tela do meu filho ou da minha filha. Alguém escreve IWSN. Se eu não sei o significado, aquilo ali vai ficar passando, aquela conversa... Pode até achar que é um erro. Exatamente. De que eu tô falando de um jogo? É porque normalmente, lembra que a gente falou? Começa no jogo, a gente até é bom lembrar, na sala de bate-papo, e tem aquele poder de sedução todo. Isso. E aí já vai trazendo para um outro grupo. Ela vai sendo levada. Agora, quando vê essas frases que estão aqui, o que a família pode fazer? Ela faz aquela identificação na própria ferramenta, ou ela vai numa delegacia de crime cibernético? Qual é o procedimento da família? Perfeito. Terminando só esses dois recursos, né? O Hooking Up, que é o código para encontros sexuais. Então ele coloca aquele código ali, já está sinalizando que ela quer se encontrar de fato com aquela criança ou aquele adolescente, e o Faz em O, que é o pedido para a vítima ficar nua. E lembrando que é um termo que significa algo que às vezes só duas pessoas conseguem se comunicar. Então, respondendo a sua pergunta, o primeiro fato é você tira um print da tela. Aquele registro precisa ser feito, ok? Você sinaliza na própria plataforma, no Facebook, no Instagram, no Twitch, no YouTube, qual seja a plataforma do TikTok. Você sinaliza ali que está sendo feito um tipo de ataque, leva esse print até a delegacia de crimes cibernéticos e faz o registro de fato que houve um delito, que houve um fato criminoso ali e que a sua filha, aquele tutelando ali, é vítima daquela ação. Esse é o passo a passo. Já tem, assim, alguma inteligência no Brasil de forma automática que consiga captar esse tipo de linguagem e que vai ir fazendo esse rastreio? Então, eu acredito que sim. Eu não tenho acesso. Estamos tentando até fazer uma visita técnica ao Ministério da Justiça. Lá existe o Cyberlab. Eles têm diversas ferramentas, inclusive com cooperação internacional, principalmente a norte-americana, para a identificação de alguns termos, tanto para questões de ataques em escolas, quanto para a questão de violência, né? Pedofilia. Existe sim. Eu só não consigo nominar agora quais são e como que é, mas nós sabemos que existe. Uma dica muito importante, você perguntou o que a família deve fazer, né? Sim. Nós estamos falando de termos que, se a pessoa não tiver informação, IWSN, Hooking Up, FASNOC, são termos complicados, né? Mas uma conversa saudável não precisa de cifras, de códigos, isso aí. Então, se a gente fizer ali uma leitura de algumas conversas, nós conseguimos, como adultos, identificar que
Se está cheio de código, tem alguma coisa errada. E se não estiver fazendo sentido. Exatamente. Né? As famílias precisam estar atentas a isso. Ó, leu, não tem sentido, é um alerta. É isso aí. Se eu não entendi, tem alguma coisa por trás. É simples, porque, né, repetindo, a conversa saudável, ela não precisa de código, Exatamente. ela é fácil de entendimento. E aí a gente está falando de recursos para identificação e para responsabilização do agressor. Sim. Só que a gente tem uma criança e uma adolescente vítima naquele local, que foi abusada, que foi invadida o seu espaço. E então, o processo também de acolhimento da família é extremamente importante. Claro. Né? É uma criança e é uma adolescente, sabe muito melhor do que eu, Kelly, que ela não tem o seu sistema de defesa totalmente Não pronto. tá pronta. E aí ela entra num conflito onde ela se sente culpada. Isso. E pode acontecer num dado momento dela ter gostado dessa coisa da sedução. Porque eles vão falar exatamente o que aquela criança e aquele adolescente precisam. Eles vão no ponto fraco. Exatamente. É isso que eu coloco para as meninas no consultório, para os meninos também. Eles vão atuar no ponto fraco. Exatamente. Então, quando acontece isso, eles entram num conflito muito grande, que é a culpa. Nossa, então eu sou pior do que eu imaginava porque em um dado momento eu gostei. Exatamente. Aí se o pai e a mãe não conseguir compreender, ela revitimiza essa criança e adolescente, Exatamente. condenando ela mais do que ela se condenar. E aí a gente tem outro problema. Então essa criança, essa adolescente, ela é mais límbica, né? Ela é mais emocional. Então o adulto tem que fazer esse controle mesmo. E esse controle, ele é na fiscalização, ele é no olhar, mas o acolhimento é extremamente importante. Então aconteceu na sua casa, aconteceu algum tipo de episódio assim, acolha, ouça, pergunte a um profissional, né? Se dedique nesse acolhimento para que a gente não revitimize essa criança, adolescente que tem outros problemas. E é lembrar que os aplicativos de segurança não fazem milagre. Não tem Não como. é porque tem um aplicativo de segurança igual o Family Link, que o pai tem acesso a tudo, que ele vai bloquear o filho desse tipo de acesso. Exatamente. Exatamente. Nós temos mais 3 códigos, Kelly. Vamos Pode botar lá, aí. Tem vamos mais lá, 3 colocamos os códigos códigos. que são códigos que eles são utilizados, lembrando para essa criança e adolescente que é vítima, já está nas mãos do predador, e eles evitam que sejam fiscalizados pelos pais. Por exemplo, o P911 e o P999, né, são fáceis de lembrar porque o 911 é o número da polícia nos Estados Unidos, o 999 é o 666 ao contrário. Alerta de que os pais estão observando. Então essa criança que já está na mão do predador, adolescente está na mão do predador, ela avisa pro agressor que os pais estão observando. Nesse momento agora, P911, eu não posso conversar sobre esse assunto que normalmente a gente conversa quando não tem ninguém olhando. Ela é muito fácil levada, muito na sedução. né? Nessa sedução. O POS, né, Parents Overshield, os pais estão olhando por cima do ombro. O pai, ele tá trabalhando, ele tá olhando por cima do ombro, verificando o filho, mas o filho também, muito atento, tá vendo que o pai está olhando por cima do ombro e fala, nesse momento também a gente não pode falar na conversa que a gente tem quando ninguém está olhando. E o CD9, que os pais estão por perto. Então são esses 3 códigos que talvez são inofensivos, né, para quem não identifica qual é o significado deles, mas eles estão extremamente ofensivos, agressivos e podem trazer violência. Mas, de qualquer forma, é algo que não é facilmente compreendido. Então, para os pais, reforço o que o Major falou. A fala está sem nexo, tem algo errado. É Isso aí. Tem algo exatamente. errado. Né? Simples assim. Vamos lá para mais. O próximo são sugestões. Acho que são esses. Não. Esses são os emojis. São os emojis. São os emojis. Eu já ouvi falar muito desses emojis. Inclusive, às vezes eu fico igual uma neurótica procurando nas redes dos meus filhos, porque eu tenho medo. Pode passar que tem mais. São emojis tanto de representação quanto de comunidades, de ideologias. Como, por exemplo, a Red Pill e Incel. Incel, a própria série Adolescência, ela aborda sobre isso, né? Sobre a questão lá do 80-20. Enaltecendo o celibatário voluntário. Então, assim, é algo que as famílias precisam saber, né? A pílula vermelhinha ali, branca, também diz respeito a comunidades específicas. Vai lá, Vitor. E aí, o neonazismo, né? Supremacia branca. Então, o copinho de leite, 2 raios ali, pode ser inofensivo, mas pode ser que ele esteja já com afinidade com comunidades extremas, que são os primeiros sinais para diversos
esses perfis perigosos, né? De agressores ativos, como nós citamos. Eu já Violência tive contra paciente envolvido Olha em só. comunidades assim. E eles passam a acreditar que realmente eles estão fazendo Sim. bem. Sim. É louco. Sim. Kelly, olha só, e é assustador. Um dado que a gente aprendeu uns meses atrás. No nosso estado, a gente tem a segunda maior célula neonazista Eu do país. sei. Do Eu país. não sabia disso. Eu sei porque... Aí eu me arrepio, gente. Tá Nossa. eu aqui me arrepiando de novo. Porque a gente entra em sala de aula e você faz aquela olhada assim, ou numa dinâmica, você vê os meninos, às vezes, sinalizando o Hitler, sabe? Sim. Com um preconceito, com mais agressividade. E é um movimento e uma linguagem onde você fala assim, está numa célula. Uhum, exatamente. Tem muitas células no estado. sim, E isso é muito preocupante. Eu converso com os pais falam, ai, Kelly, tem hora que você exagera. Gente, não é exagero. Tá aqui, ó, o Major, o Cabo Vitor, é a nossa realidade. Nós recebemos, a gente recebe diariamente, mas a mais recente é uma de sexta-feira, sábado à noite. Uma denúncia, fotos de cadernos, né, de adolescentes cheios de símbolos nazistas. A suástica, enfim, tem toda ali uma questão voltada, né, para essa parte de supremacia. E esse símbolo aí, ele é interessante, porque foge ao padrão, né? Foge ao padrão. Que a gente está acostumado com essa parte suástica, nazista, né? Exatamente. É um copo e Copo dois de leite raios. branco. Um Não copo tem de leite nada a ver. Não Né? tem nada a Aí ver, vem rapaz. de novo, fora do contexto, tem coisa errada. É isso aí. E aí ali a gente tem o Mirtilo, a cesta, e o ratinho, que representa o grupo de cleptomaníacos. Para pessoas talvez em casa não seja tão significativo, mas nós temos grupos, por exemplo, no X, que estimulam a roubos coletivos e botando na live ao vivo para as pessoas assistirem. Mas mesmo que as famílias possam achar que isso não é tão significativo, é importante que essas famílias entendam que isso aqui é uma porta para coisas piores. Exatamente. Os filhos começam na brincadeira, furtar em lojas, furtar naquelas de posto de gasolina. Eu também já atendi Olha adolescentes só. que fazem isso. E começa com uma brincadeira por conta da adrenalina, mas isso passa para coisas piores. Exatamente. De fato, ela já é uma coisa ruim e ela é uma porta de entrada. Isso aí. E aí, os símbolos, né, dos pedófilos é importante, porque ela tem o mesmo princípio dos predadores, ok? Botou um pirulito lá, botou 2 bolas de futebol, tem sinalizadores para outros pedófilos estarem ali se alimentando de imagens ou de rotinas para poderem atacar, tá bom? E os símbolos da pornografia, né? Uma câmera fotográfica e o milho. Com milho. O que um milho tem a ver, né? Exatamente. Assim, A gente não vai encontrar uma explicação para essa simbologia, mas isso aqui tudo que está sendo mostrado são coisas que já foram identificadas em inquéritos policiais. sim. Então, assim, não é... como o Tirou Major disse, da cabeça, não. é. E tem muitos mais, tem muitos outros. Eu acredito né? que sim. Esses são alguns pra gente trazer esse tipo de alerta para as pessoas que estão ouvindo a gente em casa. E o que tem mais Temos aí mais escondido, agora Cabo Vitor? a questão do controle parental. Pode passar de novo, por gentileza. Aqui são algumas dicas, mas é melhor ir para as ferramentas de controle. Isso, vamos lá para as ferramentas. E aí essas são sugestões de aplicativos. Por que nós falamos sobre isso, né? Aí nós falamos sobre essa questão da privacidade. É um tema longo esse aí, tá, Kelly? Privacidade infantil. Não existe privacidade infantil. É isso aí. Não existe privacidade infantil. E os adolescentes falam assim, mas eu tenho direito à minha privacidade. Não tem privacidade. Se você depende de papai e mamãe, você não tem privacidade. Isso é uma coisa que as famílias precisam entender. Isso. Esse Definitivamente. cuidado. Esse cuidado da privacidade, né, Major? A gente olha assim, se aquilo que está sendo posto para a criança, dentro daquilo que pode ser chamado de privacidade, pode gerar algum tipo de violência, então a gente não está falando de privacidade, a gente está falando de cuidado, de zelo, de Exatamente. observação, né? De estar ali como uma águia, de estar ali realmente como um pai zeloso, uma mãe zelosa, cuidadoso, com o tempo que tem, com a oportunidade que tem. Aí esse é o recurso, porque ele é importante. Porque nós estamos falando para pais que trabalham muitas vezes o dia todo, né? Sim. Então tem esse esforço mesmo e ninguém quer ser culpado por isso ou condenado por causa disso. Mas essa é uma ferramenta que vai te auxiliar nesse cuidado, nesse controle, nesse zelo, nessa proteção, né? O seu filho tem um celular e tem esses aplicativos ali, que ele tem a oportunidade de espelhamento de tela, de controle de tempo, de internet, quais aplicativos que foram utilizados, quais sites que foram utilizados.
Essa é mais uma ferramenta de proteção. Talvez alguém está em casa... Eu gosto dessa palavra, proteção. Mas de fato isso. Talvez em casa alguém tava falando assim, nossa, meu Deus, eu mexi na privacidade do meu filho. Isso tem que ser modificado. Vamos lá, privacidade. A questão do banho, Isso. né? A questão do banheiro. Perfeito. Às vezes vai com uma amiguinha pra casa, um amiguinho tá lá no quarto, mas não vão trancar a porta, porque de vez em quando você vai lá, você leva um lanche, você isso aí, pergunta se eles querem alguma coisa. Isso é privacidade, né? Passou disso, senha no celular, senha no computador, porta trancada. Tá assistindo uma coisa, a família chega, a pessoa tira a tela... Aí a família tem que investigar. Exatamente. Perfeito. Né? É uma coisa que eu falo, mas muitas famílias têm uma dificuldade de aceitar isso. Essa mentalidade, ela precisa que as famílias têm, né? Sim. De achar que... Porque não tem jeito. A criança, o adolescente, ele precisa desse cuidado. Ele clama por esse cuidado. Ele não tem maturidade para lidar e enfrentar esses perigos todos do mundo. Exatamente. Nós temos, como família, a obrigação de protegê-los. Isso aí. Só que essa proteção, ela precisa ser muito bem entrosada com a criança. Porque, na nossa visão, é um cuidado, é um zelo, é uma proteção. Na visão da criança ou do adolescente, se isso não for muito bem comunicado... É uma invasão. É uma invasão. Então, a criança, o adolescente, ela precisa entender, sentir que eu estou cuidando. Sentir que nós estamos zelando. Gostei do que o Major falou, porque isso é amor. É isso aí. Cuidar, falar não, é amar. Exato. Porque é mais fácil permitir. Muito mais fácil. Então, os pais precisam passar isso pros filhos. Exatamente. Né? Olha, Kelly, quando a gente fala sobre esse conteúdo, a gente fala sobre o termo trazer luz. Sim. E quando a gente tá num caminho escuro, pode ser, por exemplo, ter uma cobra na frente. E se você não estiver vendo, ela vai te picar. E às vezes, quando você traz luz, você vai se assustar, mas você vai conseguir se proteger. É mais ou menos isso. Isso assusta a gente. Não Assusta. Não é agradável de ficar falando, a gente fala sobre isso. Poxa, a gente não gostaria de falar sobre isso, mas é necessário. É trazer luz para que outras pessoas não sejam machucadas. A gente fala que nesse mesmo caminho que a gente traz luz, a gente lança sementes. Essas são sementes de paz. Sim. É como a gente enxerga isso. São sementes que precisam ser germinadas na casa das famílias das pessoas. Para trazer mais segurança, para trazer mais afeto, mais amor, mais zelo. E, por consequência, mais paz nas famílias. O trabalho de vocês é fantástico. Eu fiquei apaixonada. E é luz no mundo, porque as famílias precisam disso. Amém. E o que mais que vocês têm aí pra gente? Tirando esses aplicativos aqui de controle, o que vocês podem compartilhar aí a mais? A gente tem algumas dicas que a gente colocou ali por escrito, mas a gente não... Se você quiser colocar no último slide, é só o último slide que a gente fala sobre a parte do conhecimento. Só que a gente fala, lembra? A questão de não permissão de jogos online. Então, quando você reduz, por exemplo, você quer deixar jogar Roblox, deixe jogar sem estar online. Roblox, ele sozinho jogando. Poxa, você tem a possibilidade ali, você diminui essas possibilidades. Até porque é um jogo de raciocínio lógico. Exatamente. É um jogo até interessante. Exatamente. A questão toda é a conexão online. Sim. É isso aí. Isso. Aí a gente fala outra dica. Busque estratégias fora do mundo digital. E a gente tá falando, poxa, não tá condenando ninguém que tá usando celular. Todo mundo sabe da realidade de correria de todo mundo nos dias de hoje. Mas, poxa, busque um livro, busque aqueles materiais de desenho. Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro. Minha filha não sai sem um caderninho. Eu jogava Ludo, Dama. É isso. Tem muita ferramenta, muita opção do que simplesmente optar pelo mais fácil e mais cômodo. Toma, assiste. Né? Se a gente for parar pra refletir, dá trabalho? Dá. Muito. Mas é o amor precisa superar, né? É o investimento que a gente faz. Quando a gente tem um filho, uma filha, nós assumimos uma responsabilidade enorme. Não é simplesmente colocar no mundo. E não é simplesmente dar comida, casa e roupa. É você, de fato, cuidar. E o cuidar dá trabalho. Mas foi o que nós escolhemos a partir do momento que optamos por ter filhos. Exatamente. Porque se você não cuida adequadamente, o resultado vem, né, na maioria das vezes, e não é um resultado muito bom. Às vezes a gente até cuida, né, Major? Mas hoje o mundo tá tão diferente que
mesmo a gente cuidando e mesmo a gente zelando, nossos filhos ainda correm muitos riscos. Muitos riscos. Sim. E assim, o cuidado, só para você ter uma ideia, a questão da convivência escolar, né? Como que está a convivência dos meus filhos no ambiente escolar dele? Como é que eu vou extrair isso, né? Como é que eu faço? E dá trabalho, dá, mas todo dia eu pergunto, filho, e aí, foi tranquilo o dia? Algum amiguinho se entristeceu? Você ficou triste por algum motivo? Primeiro eu começo com o que você lanchou. Aí eu falo, eu vou tentar adivinhar o que você comeu. Eu acho que você tomou suco de maracujá. Aí eles, não, eu tenho um de 4 e um de 7. Então foi suco de laranja. Acertou. Aí foi pão. Depois que eu passo a etapa da alimentação, quebrou o gelo. Eu passo para a etapa de como é que foi. Foi legal, foi like, foi dislike, foi... Aí eles falam, foi mais ou menos. Por quê? Porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. Então a gente vai medindo o ambiente e como os nossos filhos estão dentro daquele ambiente. Se estão felizes, se estão tristes. Se tiver repetidamente triste ou dislike, como eles gostam de dizer, tem alguma coisa errada. E aí é o momento da família estar na escola, né, espontaneamente, não só quando é convocada. É espontaneamente na escola para procurar saber como é que tá. Então são maneiras da gente enxergar dentro da sala dos nossos filhos sem nós estarmos lá. Perfeito. Eu gosto de perguntar pelas fofocas. E aí, tem alguma fofoca nova hoje? Me conta. Porque falar do outro é mais fácil do que falar de si. E aí sempre rola, nossa, aconteceu algo engraçado, e aí você vai sentindo o humor também, né, daquela criança e daquele adolescente. Mas eu percebo também que as famílias têm uma dificuldade de fazer isso. Né? Tem uma dificuldade de o adolescente crescer, abraçar e falar, meu filho, eu te amo, você é importante na minha vida. Como é difícil essa palavra, as pessoas têm As pessoas não dificuldade. falam isso, meu filho, eu te amo, você é muito importante, eu tenho orgulho de você. Fale agora em casa. Fale agora. Fala aí, gente. Abraça seu filho. Fala, meu filho, eu te amo. Você é muito importante pra mim. Não deixe de abraçar seu filho porque ele se tornou um adolescente. Exatamente. Né? Não deixe de abraçar, de ir na cama, rezar junto com ele. Isso. Olha, nós estamos aqui e ele tem aqui mais... Os nossos contatos, Os contatos... Aí. O contato do Major e do Cabo nesse projeto maravilhoso. Esse é o contato da CIP, né? Que é a Companhia Independente de Polícia Escolar, da nossa Polícia Militar. Que é o Esse Instagram. É o e-mail, né, que nós temos, o nosso contato. O e-mail, contato, telefone. E essa é a frase que a gente sempre termina, que é o objetivo de todo conhecimento compartilhado é aplicado para salvar mais vidas. Né? E aqui nós estamos, além de salvar mais vidas, eu vejo que estamos resgatando famílias e fortalecendo laços. Porque a partir do momento que a família passa a entender que o perigo também está dentro da casa dela, ela vai se aproximar mais do seu filho. Com certeza. Né? E tentar entender como é que é a vida dele, o que se passa na vida dele. Eu quero agradecer vocês dois. Não canso de falar que o trabalho de vocês é maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando muito vocês a cada dia mais. Para que mais e mais pessoas possam ter acesso a toda a experiência e vivência de vocês. Tenho certeza que Ele vai abrir muitos caminhos, porque nós precisamos de pessoas assim no mundo. Muito obrigada pela confiança, por vocês estarem aqui. E eu deixo para vocês um recado. Esse tema super importante, vocês viram aí as fases de uma cooptação, vocês também tiveram a oportunidade de ouvirem os dois, isso são dados deles, apenas dos dois, e olha o impacto disso na nossa sociedade atual. Eu costumo dizer que isso aqui é a nossa chupeta da sociedade atual, porque o menino tá chorando, a família corre e põe lá um videozinho para a criança parar de chorar. Então, vamos retornar a alguns anos atrás, lembrar dos almoços na mesa, dos lanches, da oração na cama com seu filho, do bate-papo de um final de semana ao ar livre, porque nós precisamos estar cada vez mais próximo dos nossos filhos e entender o mundo deles. Não adianta proibir. A tecnologia está aí, nós precisamos entender o mundo dele, entender o que acontece e cuidar dos nossos filhos e vigiar o tempo todo. Eu agradeço a vocês, compartilhem o nosso vídeo, estamos aí no Instagram, Caminhos, e
Aguardo vocês até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, prazer.